Na sua exortação, nosso pastor Joel, ele fez uma referência ao Salmo 51, aonde Davi confessa o grave pecado que ele havia cometido de se deitar com a mulher do seu general, a Batseba. É um salmo maravilhoso. Precisamos ler cada versículo para a iluminação da nossa alma. Mas a referência do pastor aqui, no versículo 10, ela chama atenção porque ele pede a Deus para criar nele um coração puro e renovar nele o seu espírito que havia se desviado. Essa atitude do rei Davi, ela serve de orientação para nós. Primeiro, nós somos pecadores, todos nós. E é bem possível que todos os dias nós transgredimos as regras, se não em ação, nós o fazemos em pensamento. E por isso mesmo, não existe homem que não peque. Essa é uma marca que nós trazemos. Aquela marca da desobediência. E que mostra ainda o atraso da nossa alma, a condição de envolvimento com o pecado. Nós queremos deixar o pecado? É isso que devemos responder para nós. Eu quero sair da vida que eu tenho hoje e mudar a minha vida, ou eu quero ir na igreja e continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi? Quando nós examinamos a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura, ela fala da nossa dependência de Deus. E não é que nós dependemos de Deus somente em algumas coisas, não. Nós dependemos de Deus em todas as coisas. Tudo. O nosso respirar, o nosso viver, o nosso ir, o nosso vir, o deitar, o levantar, o dormir, o acordar, todas essas coisas. Existe uma inteligência, um poder oculto que governa todos os eventos relacionados com a existência do homem. E esse poder nós chamamos Deus. Até bem pouco tempo, nós não tínhamos conhecimento da verdade, mas agora o Senhor tem revelado a verdade a nós acerca da nossa imortalidade. Vós sois deuses, disse o Espírito Santo. Na separação do seio de Deus, quando a alma foi criada, ela mergulha na escuridão consciencial. E durante uma história que demanda milênios, a alma vai despertando e acordando para a sua realidade. Que ela não morre. Que ela não passa apenas uma vez pela existência temporal. Que ela precisa se credenciar para experiências futuras, no cumprimento das promessas que o Criador fez para esta humanidade. Nós estamos falando do mundo como um todo, irmãos. E nós somos cidadãos desta humanidade, deste mundo. E não somos cidadãos que estamos passando aqui por uma vida e vamos desaparecer na sepultura absolutamente. Ao contrário, vamos viver na Nova Jerusalém, no mundo novo, que deve em breve ser instalado com o reino de Deus. Mas como está minha alma? Eu ainda penso em bobagens,
eu ainda faço bobagens, eu ainda estou dominado pelas coisas dessa vida, desse mundo, os vícios desse mundo, os costumes mundanos, as coisas loucas desse mundo. A minha alma ainda está em sintonia com essas coisas, em comunhão com este Espírito. Minha alma se alimenta desse Espírito. Há que haver em nós, irmãos, um juízo. Nós temos que falar para nós mesmos como nós somos, porque não há um homem sequer que tenha condições de dizer como nós somos. Por melhor que fosse esse homem, um pastor, um padre, um sábio, um médico, um terapeuta, ninguém sonda a alma na profundidade. Só Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber como que flui a vida dentro de nós. Porque a vida é como um rio, mas ela não flui exteriormente, ela flui de dentro de nós para fora. São os nossos pensamentos que estão lá dentro do nosso ser, que vão para fora, produzindo a vida que nós conhecemos. E como é essa vida? Como eu trato as pessoas que estão à minha volta? Como eu lido com as pessoas que estão do meu lado? Como que eu enfrento a experiência minha aqui fora quando eu estou angustiado, quando eu estou aflito, quando eu estou sofrendo, quando as pessoas me maltratam? Como é que são as minhas reações? Eu tenho que conhecer o que é que sai de dentro de mim, irmãos. Como flui este rio, se ele ainda está cheio de sujeira, se a água é muito escura, se é turva, se saem coisas feias lá de dentro de mim, que eu mesmo às vezes me surpreendo. Pudéssemos nós ir lá na fonte de onde sai a água que gera a vida, e pudéssemos impedir que a água suja entrasse e saísse de dentro de nós só a água límpida, para produzir uma vida de felicidade, de paz, que é o que nós desejamos. E nos esforçamos para fazer isso. Nós não estamos dizendo que você não se esforça para fazer estas coisas. O mundo todo tenta, por si, fazer que a vida seja melhor para cada indivíduo e para a sociedade como um todo. Mas o que está acontecendo? Quando nós olhamos para a vida individual e coletiva, nós percebemos que o mundo não está sendo bem sucedido. E que os indivíduos, eles também não conseguem ser bem sucedidos na questão felicidade. E qual é a razão disso? A felicidade, ela não depende daquilo que nós fazemos. Por quê? Porque quando nós fazemos, a água suja já saiu de dentro de nós. O problema não está nas nossas ações, mas está naquilo que nós temos dentro de nós. Jesus dizia, não é o que entra na boca do homem que faz mal para ele, mas o que sai da boca dele. Isso faz mal para o homem. Então eu estou perdido. Se eu não consigo fechar a torneira da água suja que sai lá de dentro de mim, eu estou perdido. Por mais que eu tente ser bom, eu vou continuar mal. Eu não tenho acesso a essa área. É lá dentro do meu ser que estão as coisas sujas. A escuridão está lá dentro. É ela que o Satanás utiliza para fazer a gente se conduzir de uma maneira louca, irracional. Nos faz falar coisas, pensar coisas que nos envergonham diante de Deus. O que eu estou falando aqui, irmãos, não é novidade, não. O apóstolo Paulo dizia que quando ele queria fazer o bem, o mal estava com ele. O apóstolo entendeu essas coisas de tal maneira que ele dizia, sou uma pessoa desgraçada. Quem poderá me livrar dessa morte? Paulo dizia isso. Quem poderá me livrar dessa condenação? Eu não consigo fazer o bem que quero.
Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é importante, irmãos, a gente refletir, para não parecer que a gente reunido aqui na igreja, que nós estamos salvos porque estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. É preciso algo mais que não depende das nossas ações. Eu preciso que alguém que tenha acesso ao meu mundo interno, à fonte dos meus pensamentos, aonde se estabelece as conexões com o Espírito. Eu preciso que alguém faça as conexões corretas, adequadas dentro de mim e limpe o rio que sai de dentro de mim, para que eu possa ter uma vida feliz, em paz, e possa assumir a minha condição de filho de Deus, de ser imortal que nós somos, e passemos a servir a causa de Deus e não a causa do diabo, irmãos. E tenhamos poder sobre a morte e sobre os infernos. Mas não depende de eu fazer alguma coisa. Se dependesse, eu faria. Paulo respondeu: graças a Deus, eu tenho Jesus Cristo. Porque Ele é o poder de Deus nesse mundo para salvar aqueles que creem. Ele disse: evangelho é poder de Deus, não é doutrina. Não estamos desprezando o conhecimento. Mas o conhecimento pode nos iludir. Ao ter conhecimento da Escritura, pode ser que eu já estou salvo, eu não estou. Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê. Eu creio. Eu não quero nem perguntar o que eu tenho que fazer, porque a palavra já me diz, eu preciso crer com todas as forças do meu coração. E a fé, irmãos, ela não implica a nossa figura social. Que importância tem se você é letrado ou ignorante? Se você tem diploma ou não tem, se é bonito ou feio, gordo ou magro, homem ou mulher, rico ou pobre. A fé não olha essas coisas. Estas personagens é apenas da vida temporal, aparente. Não é a realidade nossa. Nós vivemos como determinado indivíduo aqui por um certo tempo, depois nós assumimos a nossa verdadeira personalidade. Não falamos de fé, tendo como base as aparências da vida que nós todos os dias vivemos. Mas falamos de entrega plena da alma para Deus. O que vai ser amanhã? O que eu sonho? O que eu quero? O que eu desejo? As loucuras que eu tenho dentro de mim, as loucuras que eu já fiz, a doença que tem no meu corpo. Esquece todas essas coisas. Entrega o teu ser, o teu espírito ao Senhor e diz: Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro, porque Ele que faz. Cria em mim. Se você não pedir isso para Ele, você vai se enganar a vida inteira. Não adianta dar comida para os pobres, não adianta dar sopa para as pessoas. Isso não vai fazer de você uma pessoa boa. Nós devemos sim dar comida para os pobres, devemos sim dar roupa para os que estão nus, mas como consequência de um coração agradecido e cheio do amor de Deus. Mas não que aquele ato vai fazer a gente virar uma pessoa boa, irmão. Não são os nossos atos que nos faz uma pessoa de bem. O que nos faz uma pessoa verdadeiramente de bem é quando nós estamos cheios do amor de Deus, que só pode ser nos dado por Jesus Cristo. Sabe como chama isso em teologia? Justificação pela fé. Eu creio. Só. Mais alguma coisa, pastor? Absolutamente. É só crer. Eu creio verdadeiramente em Jesus. E que Ele vai me dar um coração puro. E que Ele vai me dar o Espírito Santo. Mas daí, mantenha a sua fé firme. É só isso. As demais coisas serão acrescentadas naturalmente na sua vida. O saber, as virtudes serão acrescentadas naturalmente na sua vida, como uma coisa que você vai passar a viver sem fazer esforço. Esses dias eu estava vendo uma publicação
na rede social. O sujeito colocou lá um verso, né? Dizendo que a simplicidade é o mais importante item da sabedoria. E colocou lá assim um martelo de madeira e uma ferramenta para você, que você faz em talhe. Um formão, espécie de um formão, né? Para você poder fazer uma estátua e tal. Como se aquilo fosse um serviço humilde que você fizesse e pudesse adquirir com aquilo simplicidade. Será que nós podemos mesmo aprender com alguém qual é a forma de você ser simples? O que é ser simples? É usar uma roupa simples? É fácil então da gente ser simples. Vamos todo mundo comprar uma roupa simples? E vamos ser simples. O que é ser humilde? O que é ser humilde é ser ofendido para as pessoas e não responder. Então tudo bem, quer me xingar, por favor? Não é? Você me xinga, eu fico quieto, pronto, eu já virei humilde. Não é verdade? Você quer, por favor, me dar a receita da humildade? Eu posso parecer uma pessoa humilde sem ser, concorda comigo? Então não são minhas atitudes de humildade ou de simplicidade que vão me fazer uma pessoa simples ou humilde. Por quê? Porque a simplicidade não está nos meus atos. Ela precisa estar no meu coração. Se ela estiver dentro de mim, porque Deus me deu a simplicidade e a humildade, que são virtudes filhas do amor, então eu viverei uma vida simples e serei humilde em todas as circunstâncias. Porque o amor vem de Deus. Não é propriedade do homem. Isso precisa ficar claro para nós. E a palavra que o nosso irmão nos trouxe, ela diz tudo para nós. Ó Deus, cria em mim. Então, o que eu preciso fazer é pedir para Deus interceder nas minhas misérias. Nem precisa falar para ele as misérias, né? As pessoas, eu vou contar para Deus. Bom, certo, ele não sabe das tuas misérias. Ele não é Deus. Então diz, Senhor, tenha compaixão das minhas misérias. Cria em mim, dentro de mim, um coração bom. Me faz uma mulher que possa viver e levar amor a todas as pessoas. Me faz um homem bom, um bom marido, um bom filho, um bom pai. Faz de mim uma pessoa de bem. Com certeza, se o teu coração for sincero, o teu desejo de ser uma pessoa humilde, simples, cheia de amor, for verdadeiro, o Senhor vai te dar as virtudes dos céus. De outra maneira, você vai continuar se enganando, achando que você é bom, achando que você é humilde, porque você dá comida para os outros, dá roupinha para os outros, reparte o teu pão. Estas coisas todas não fazem o homem bom. Lembre-se disso. As obras não fazem a pessoa virtuosa. O homem virtuoso é que faz as boas obras. As virtudes não são tuas, as virtudes são de Deus. Se nós nos entregarmos a Deus, o rio sujo que sai de dentro de nós, ele vai começar a ser limpo. Você vai perceber que a água vai aos poucos se tornando mais clara, para de sair com tanta frequência sujeira lá de dentro. De vez em quando sai uma. Você, não é? Está limpando, mas de vez em quando aparecem umas sombras das sujeiras que havia antes, e dentro de um certo tempo, que não pode ser marcado pelo homem, porque é um tempo para cada pessoa, para cada alma, você vai perceber que você é uma nova criatura. Obra do quê? Da fé. Só isso. Nesse mundo, Jesus Cristo é o Senhor. Para concluirmos, já que o pastor nos levou a essas considerações, não é, pastor? Vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, por favor. Versículo 33. Jesus havia terminado uns dias de muita atividade. Havia acontecido a transfiguração, ele havia curado algumas pessoas que tinham um espírito de mudez. Havia libertado irmãos de muitas doenças.
estavam chegando agora a Cafarnaum. Ele percebeu que durante a viagem, os discípulos iam um pouquinho atrás, num converseiro danado. O Senhor sabia tudo que as pessoas falavam à volta dele. Quando chegaram em casa, ele reuniu com os discípulos e perguntou para eles: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? O pessoal deve ter ficado branco, né? O Senhor perguntando. Eles ficaram calados, porque estavam fazendo coisa que não convinha. O que eles estavam fazendo? Eles vinham disputando entre eles para saber qual que era o melhor. Eu acho que o Senhor gosta mais de mim. As tarefas que eu faço no grupo são mais importantes. Eu vou estar ao lado direito do Senhor. Eles estavam com Jesus, estavam vendo o Senhor fazer grandes sinais, verdadeiros milagres ele estava fazendo ali, coisas que ninguém nunca tinha feito, nenhum profeta tinha feito. Estes homens eram homens, como nós somos homens também. E às vezes ficamos nos perguntando qual a importância que nós temos na igreja, na comunidade. Será que eu tenho dom? Será que eu não sei mais do que os outros? A palavra diz que eles tinham disputado entre eles qual era o maior. E Jesus, assentando-se com os 12, disse uma coisa muito importante para eles. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos. E será o servo de todos. Eu quero trabalhar na igreja. Quero servir o Senhor. Muito bem, você falou a palavra certa. Servir. Você quer ser o melhor na igreja? Você quer ser o melhor no meio do povo santo? Você quer ser o melhor profeta? Então, está aqui a palavra de Deus. Quem quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos. Significa o quê? Que se eu me colocar na frente dos meus irmãos, eu vou para o fim da fila. Eu não posso me colocar como o primeiro da fila. Se você quer mesmo ser o primeiro, seja o que mais serve. Servir. Essa palavra deve nos remeter ao tempo de Cristo. Havia o escravo, né? Que trabalhava nas atividades da terra, e havia o servo que ficava dentro da casa. O servo só fazia a vontade do Senhor. O servo não perguntava nada. O Senhor dizia: faça isso, eu faço. Faça aquilo, eu faço. A servidão não implica você pensar, não implica você questionar, não implica você dizer: não, eu acho que essa cadeira não fica bem aqui, pastor, acho que ela fica bem ali. Tu não tem que dizer se fica bem em lugar nenhum, você põe onde o pastor determinar, põe aquela cadeira ali. Pega essa cadeira, põe de cabeça para baixo ali, você vai e põe a cadeira de cabeça para baixo. Claro que eu estou dando um exemplo. Mas aí, isso aí não anula a vontade do homem? Você quer ter a sua vontade então? Você quer se guiar pela tua vontade? Quando nós servimos ao Senhor, nós estamos sinalizando a Deus que a nossa alma está cheia de boa vontade. E que nós não vamos colocar nenhum obstáculo ao que o Senhor nos ensina. Isso é fundamental. Espírito de servidão. Eu não estou aqui para criar caso, eu estou aqui para ajudar. O que o Senhor quer que eu faça? Lembra de Paulo, quando ele caiu do cavalo lá na estrada de Damasco? Ele ia prender os cristãos lá, Jesus derrubou ele do cavalo. Ficou cego. Aí ele viu uma luz muito forte nos céus, né? Mais forte que o sol. Ele caiu do cavalo e ficou cego. Aí ouviu uma voz. Quem és tu? Ele perguntou. Sou Jesus, a quem tu persegues. O que Paulo perguntou para ele? Não, mas por que você me derrubou do cavalo?
Podia perguntar isso para ele, né? Eu estou aqui a caminho, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Paulo caiu em si naquele momento, percebeu que estava errado, disse: Senhor, o que queres que eu faça? É isso que nós temos que perguntar a Deus, meu filho. Você quer servir mesmo? O que é para fazer? Estou aqui pronto. Amém. Espírito de servidão. Nesse espírito, eu estou sinalizando para Deus que Ele pode me revelar todas as coisas que eu vou cumprir segundo a vontade dEle. A minha vontade, o que importa é a minha vontade? Deus quer tudo de bom para nós. Você acha mesmo que o Pai quer alguma coisa de mal para você? Não, Ele vai encher você de bênçãos. Qual o único obstáculo para Deus não te abençoar? Você mesmo, que quer fazer as coisas do teu jeito. Não deixa Deus fazer do jeito dele. A gente tem um inimigo, irmãos. Nós temos alguém que vem ali falar para nós no ouvido: olha, isso não é bem assim, do jeito que o pastor está falando. E você? E sua vontade? Não é? Pô, esse pastor é um sujeito até bacana. Ele é um homem muito sério, dedicado e tal, mas às vezes ele exagera um pouco na palavra. Quando se viu, você ficar sem vontade, não é? Aí você fica: é mesmo, né? Não, o pastor é um homem bom mesmo, mas nem tudo que ele fala. Afinal de contas, o pastor é bom ou não é? É um homem de Deus ou não é um homem de Deus? Percebe como Satanás nos tira do caminho com as suas sugestões ocultas que ele faz, quando não usa pessoas para nos desviar do caminho do bem. Se nós quisermos servir a Deus de verdade, nós precisamos entender o que quer dizer ser um servo. O servo não tem vontade. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. Essa palavra, meu amigo, é para quem puder ouvir. Dizia Jesus: quem tiver ouvido, que ouça. Não é uma palavra para todo mundo. Você tem que ver com você se você entende ela ou não. Bem-aventurados que recebem a palavra do Senhor. Ele pegou um menino que estava por ali, colocou no meio dos discípulos e, tomando o menino nos seus braços, disse o seguinte: olha, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Irmãos, em muitos lugares, em mais de um evangelho, há passagens e passagens mostrando que nós temos que nos assemelhar a crianças, para que a gente anuncie o reino. Por que ele pôs um menino como imagem do anunciador? Porque isso aqui não é ciência. Nós não vamos chegar lá para o cientista e falar para ele: ó, eu vou explicar para você por que o mundo vai acabar. Ele não vai entender. Ele não conhece a ciência de Deus. Embora isso seja possível a gente explicar para ele, mas o Senhor não quer que a gente vá falar aos doutos, mas que a gente anuncie a quem nós pudermos, com simplicidade de uma criança, que o reino de Deus vai chegar. E que aqueles que não quiserem o reino vão ficar de fora. Anuncie o reino. Já esquecemos lá das virtudes, não foi? A gente estava falando aqui de qualidades espirituais, tal, já deixamos para lá, já passamos a trabalhar. Não é bom? Em vez de você ficar preocupado se você é humilde ou simples, ou se você é orgulhoso ou não é, vai trabalhar, vai servir o Senhor, na simplicidade de uma criança. Ontem nós fazíamos a reunião lá na comunidade de Jacuí, tinha uma menina de 8 anos participando com a gente. Aí todo mundo comentou, a comunidade pequena, todos comentam a palavra. Chegou a vez dela, ela falou assim, a gente estava falando do juízo que nós costumamos fazer das pessoas. A menina com 8 anos de idade disse assim: olha, às vezes os nossos pecados são maiores do que os pecados dos outros. 8 anos de idade, hein? Na simplicidade daquela menina, ela está falando aquilo que muitos sábios não conseguem compreender. Amém? Esse é o caminho, irmãos. A simplicidade.
Aqui nesta palavra ainda, não vamos interpretar ponto a ponto para que o tempo não fique em demasia. No versículo 41, o Senhor diz que qualquer que der um copo d'água em nome dele, como discípulo de Cristo, não perderá de maneira alguma o seu galardão. Olha, o Senhor não quer que você faça uma coisa muito complicada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma missão na África, vou ficar lá não sei quantos anos anunciando o Evangelho. Não, tudo bem, a gente gosta dos missionários, mas você não precisa fazer isso, meu irmão. Minha irmã, não temos como manter você na África fazendo missão. Ele diz, com a simplicidade de uma criança, até um copo d'água que você der em nome do Senhor para uma pessoa, vai te dar galardão de discípulo. Um copo d'água, criatura. Então faça coisas em nome do Senhor. Qualquer coisa. Ajude o velhinho a atravessar a rua, Deus te abençoe. Não é? A pessoa tem que perceber que você está fazendo aquilo por causa de Deus. Ela vai dizer, você é um homem de Deus, é uma mulher do Senhor. O que faz diferença, irmãos? Por que nós somos o povo de Deus? Porque nós anunciamos o nome dEle. Em tudo que nós falamos, nós damos graças a Deus. Isso que nos faz diferente. Tem gente aí fora que nem fala o nome dEle. E sábios, hein? Sábios. Não fala o nome do Senhor. Acha que é uma coisa muito simples. Como a gente vai ter uma fé de criança? Pois é desses que o Senhor fará o reino. O mundo não precisa de sábios. Nós os temos em grande quantidade. Tem até demais sábios. O mundo não precisa de ciência. O mundo precisa de homens de coração bom, dispostos a repartir uns com os outros aquilo que têm, dispostos a acolher aquele que está sofrendo para poder consolá-lo, disposto a interceder por quem quer que seja nas necessidades. O mundo precisa de gente de coração bom, não de sabedoria. Já temos muita sabedoria, muita ciência, e o mundo está perdido aí por causa dessa ciência, fazendo armas, destruindo vidas. A gente está vendo aí na televisão o que dá sabedoria sem amor. Não precisa de eu me esforçar aqui para demonstrar isso para os irmãos. Vamos concluir lá no versículo 50. Qualquer dia eu volto aqui para falar desse capítulo todo. É muito bonito, viu, irmão? Essa passagem toda, muito, muito bonita, muito linda. O Senhor disse que nós somos o sal da terra. E disse também, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço a mensagem do reino. Eu sei sobre a vida eterna, eu sei que eu não morro. Eu sei que eu preciso consolar, porque essa é a vontade do meu Deus. Mas não faço. Não faço por quê? Porque o mundo me ensinou mentiras. O mundo me põe vergonhas. O mundo me diz que eu preciso ser isso, que eu preciso ser aquilo, tem que ser bonito, tem que ser apresentável. Eu perco a oportunidade de salgar. Eu sei, mas se eu não ponho em prática o que eu sei, eu sou um sal insípido. O que é o sal insípido? Ele não salga. E se não salga, disse o Senhor, para que serve? Joga fora isso. Pior, tem uma outra passagem, ele diz, para ser pisado pelos homens. Então nós somos o sal da terra e precisamos salgar. Salgar, falar dessa palavra, interceder pelas pessoas. Ontem eu conversava com a irmã, ela disse, eu fui no hospital visitar um irmão que estava doente, e quando eu cheguei lá, havia várias pessoas dentro da sala, eu até pensei em orar, mas o momento não era adequado, porque estava cheio de gente, talvez. Eu disse, mas esse era o momento. Justamente ali, aquelas pessoas vão te ver orar, falar de Deus, vão te ver clamar. Ficou com vergonha. Não podemos ter vergonha. Vai no hospital visitar alguém doente e diga, eu posso orar por você?
Não importa que está avô, tio, médico, enfermeiro lá dentro. Isso não é de preocupação nossa, irmãos. Posso orar por você? Quero ver quem vai dizer que não. Quando você está lá doente, a morte rondando a tua volta e tal, você acha que alguém vai dizer para não fazer, irmãos? Aí você ora, você clama, você fala de Deus, você fala da vida eterna, você fala da intercessão do Senhor, de quanto bem Ele pode nos fazer, você fala de muitas coisas. Você é um sal que salga. E nós podemos fazer isso, não precisa fazer curso para oração. O Espírito Santo vai estar com você. Essa história é velha, sabe? Porque o Satanás diz, você é incapaz. Você não sabe falar, então você não pode orar. Aí você fica, realmente eu acho que eu não dou conta, não sou preparado. É velho a história. Jesus disse, olha, não se preocupa. Quando você estiver até na presença de presidentes e de reis, e você for falar, você não se preocupa com a palavra que vai sair da tua boca, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Amém. Eu creio. Então vá à luta, meu irmão. Onde você puder falar do nome do Senhor, fale. Ore, interceda, clame. O sujeito está câncer terminal, vai morrer, não tem mais jeito. Vai lá, pede para Deus curar ele. Se Deus não curar, não é problema nosso. É de Deus. E às vezes você vai chegar do outro lado e vai dizer, por que você não pediu para mim? Senhor, ele estava terminal, mas eu estava pronto para curar ele. Eu faço o que eu quero. O Senhor diz, eu faço o que eu quero. Ele cura quem Ele quer. Então intercede. Não pensando que você está ali só para atender a tua consciência. Vou orar por ele, mas isso aqui não tem jeito. Não, vou orar por ele, vou pedir a Deus para curar. Agora, se o Senhor quiser levar, vai com Deus, meu filho. A morte para nós é a transição de um lugar para outro. Não é o fim das coisas, não. Mas intercedemos, oramos, clamamos, falamos no nome desse Deus, falamos da palavra, falamos do amor. Nós precisamos ser sal que salga, senão a gente não vai temperar a vida. Tende sal em vós mesmo. Ele diz, tende sal, o sal que salga, e paz uns com os outros. Amém? Esta paz precisa permanecer no meio de nós, a nossa igreja, o nosso povo, em todos os lugares aonde as ovelhas estiverem. Que nós sejamos guardados e abençoados pelo Pai eterno e protegidos de todo o mal que vem sobre esta humanidade, que está aí por toda a parte. Amém.